Molecada, aguenta aí. Vamos assistir primeiro esse vídeo aqui do Jota, que eu imagino que vocês estão todos aí curiosos. Então vamos ver o papo com seu polícia do Aruan com o J. Alisson. Pois é, chegou o momento, molecada. Vamos assistir aqui essa pérola. Podemos começar pelo menos com esse vídeo, molecada? Sim ou não? Sim ou não? Podemos começar com esse vídeo, chat? Bora ver? Todo mundo pronto? Molecada, já sabe, no começo aqui, deixa o like, são mais de 10 mil pessoas aqui, não tem nem, deixa eu ver quantas horas, quantos minutos aqui, não tem nem 20 minutos de live, deixa o likezão aí, molecada, vambora? Partiu? Papo com seu polícia, eu e o Jota. Vem ver. Durante quase 2 anos, milhões de pessoas acompanharam uma história de traição, manipulação e um plano que até mesmo quem se achava esperto acreditou. Hoje eu vou conversar com um homem que foi desmascarado ao vivo em rede nacional e simplesmente sumiu. O papo com o seu polícia de hoje é com Aruan Félix e ele vai ter que responder tudo tintim por tintim. Tá bom. O Brasil inteiro te viu, perdeu o controle daquela live. Agora o Brasil inteiro... Olha os decks, tudo pra fazer ali atrás, ó. Se alguém tiver uma empresa aí pra pegar e colocar as madeiras aí aí, ó, tô precisando, viu? Ó, tá tudo pra fora. Se alguém tiver uma empresa aí de deck de madeira, por favor, entre em contato, porque isso aí é caro. Agora o Brasil inteiro quer ouvir você. Caro demais. Bora. Bora. Aruan Félix, você hoje vai se submeter a várias perguntas e eu espero respostas sinceras, respostas íntegras. Eu fiz o curso, né, chat? Eu fiz o curso, né? Ah, mas Aruan, qual que é o curso? Toda pessoa que faz cagada, depois ela vai e ela coloca roupa branca. Concretas e bem diretas. Deixar bem claro que foi bem difícil conseguir esse feito aqui com o Aruan, então eu quero explorar bem, eu quero aproveitar muito bem esse momento. Vamos para a primeira pergunta. Antes de tudo isso, você era só mais um cara fazendo gameplay. Em que Olha isso, minha intro, que bonita. momento você deixou de ser criador e passou a se achar mais inteligente que todo mundo? Bom, eu nunca me achei mais inteligente do que os outros. Calma. Calma. Por mais que eu sempre fui muito estrategista. Fazer as gameplays e tal era uma coisa que eu amava. E eu só sentia nesse... Ah, molecada, não tá tão ruim meu cabelo, vai. Sério mesmo, tipo assim, que vocês estão achando que meu cabelo tá ruim? Tudo bem, tem uma entrada aqui, tem uma entradaça aqui. Eu entendi que tem que pegar. Mas, pô, já foi bem pior meu cabelo, hein? Já foi bem pior, pô, pelo amor de Deus. necessidade. Não sei, eu vi um espaço ali que não foi muito bem preenchido. Não é que eu me achava inteligente, eu só não gostava de mentira. Não sei se isso... No fim a galera realmente não entendeu, né? Mas a questão nunca foi se achar inteligente. A questão foi tentar descobrir a verdade, o que não deu muito certo. E aí tudo bem que eu me encontrei na era de quando eu jogava, eu já joguei Minecraft, já joguei GTA RP, eu joguei um monte de outras coisas e tal. A questão ali, eu acho que foi conceito mais de quem jogava um pouco melhor ali na estratégia, e ele ganhou. Pergunta número 2, Aruan, é sobre a placa de 100 mil. Quando você cortou aquela placa lá de 100 mil inscritos, muita gente... Eu gosto, tipo assim, eu já falei pra vocês desde o começo, não, a barba, eu tô deixando a barba, cacheado era melhor? Não, cacheado, realmente o meu cabelo cacheado é bem melhor, chat, é bem melhor, mas não tem como cachear o cabelo sendo que não tem cabelo, né, tem pouquinho cabelo, então quando ficar grande de novo, eu vou cachear.
Questão da barba, eu acho que eu vou adotar a barba, viu, galera? Eu acho que vai sair a barba com o bigode aqui, finalmente, tá? Óbvio, tem que deixar ela, tipo, aqui tá com aquela barba assim, né? A Deus dará. Mas eu acho que eu vou começar a fazer o cortezinho aqui tudo bonitinho, tá? É porque vocês me veem como se eu fosse uma criança também, né? E eu não sou uma criança, né? Por mais que eu pareça. A gente viu aquilo como uma rebelia. Sim. Hoje, olhando friamente, aquilo... Como é que ele falou? Ponto número 2, Aruan, é sobre a placa de 100 mil. Quando você cortou aquela placa lá de 100 mil inscritos, muita gente viu aquilo como uma rebelia. Sim. Hoje, Rebelia. olhando friamente, aquilo já não era um sinal de desprezo pelo próprio público? Cara, é muito estranho isso, porque, por exemplo, quando eu cortei... A gente tá falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás. 2015, 2016. A galera que me assistia entendeu. A galera que não me acompanhava não entendeu. Então, um ato de rebeldia com a minha galera, eu acho que não foi. Todo mundo ali entendeu muito bem. Teve uma hora, inclusive, pra quem não entendeu, tipo... Vocês lembram do vídeo? Quem lembra desse vídeo aí, molecada? Fala eu aí no chat, mas, pô, famoso vídeo da placa, sabe? Que, pô, 10 anos atrás que eu cortei a placa, que eu cortei isso aqui, ó. A placa do YouTube, né? Foi basicamente essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá cortada no meio. Foi basicamente essa placa aqui que me tacou aí no mundão da internet, né? Sem isso aqui, eu não saberia onde eu estaria hoje. E é por isso que... Só que a minha intenção cortando isso aqui nunca foi pegar e cortar todos os inscritos que eu tenho no meio. E sim foi para pegar e falar, ó, eu estou saindo dessa aqui para ir para essa aqui. Para ir para essa aqui, tá? Para ir para de 1 milhão. Mas a galera não entendeu muito bem, né? Mas vida que segue, vambora. Cortei uma placa de 100 mil inscritos que foi viral aí no YouTube. E houve uma época onde tava 100 mil likes e 100 mil dislikes. Então, tipo, eu tenho certeza que os likes ali era porque a galera me assistia. Mas furou a bolha. Quando fura a bolha, não tem... já é uma galera controle? Totalmente diferente. E aí foi aí onde, por exemplo, vazou todos os meus números de WhatsApp, celular, CPF, nome do meu pai e da minha mãe, onde a gente morava. A ideia em si da placa foi basicamente eu promover o vídeo explicando que a placa tem muita importância. Porque eu tentei mostrar isso pra galera falando que quase ninguém liga. E se você hoje for parar pra ver, ninguém fala mais da placa de 100 mil inscritos. Isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém mais lembra da placa de 100 mil inscritos. Vocês já perceberam isso, chat? Ninguém. E quando um youtuber recebe a placa de 100 mil inscritos, caga pra placa de 100 mil inscritos. Porque hoje é meio que normal ter 1 milhão. É normal hoje ter 1 milhão de inscritos. 100 mil hoje, praticamente hoje qualquer um tem. Não é curioso isso? Hoje todo mundo caga pra placa? Todo mundo só fala de 1 milhão. Hoje quase também nem é de 1 milhão, só de 10 milhões. Então naquela época eu já estava pensando em falar isso pra galera, mas a galera também não entendeu. Rebeldia ou não, eu tentei fazer com que fosse notório, que a galera entendesse, mas não entenderam também. Na Breckman, você fazia parte de um grupo ou você precisava se sentir superior ali? Não, porque eu nunca fui o número 1 de lá. Eu nunca quis esse holofote. Eu sempre deixei muito bem claro pro Educoff, porque a Breckman no começo era eu, o Educoff, o Maicon e o Afren. Aí depois apareceu o Portuga, apareceu umas outras pessoas. Eu nunca quis esse holofote porque eu sei do problema que é ser o número 1 da casa. E, mano, molecada, eu vou ser muito sincero com vocês. Dos Power Rangers, qual dos Power Rangers... Quem já assistiu Power Ranger, fala eu aí no chat. Quem já assistiu Power Ranger? Eu já assisti Power Ranger Força Animal, Força do Tempo, os normais lá. Cara, eu já assisti um monte de Power Ranger. Qual dos Power Rangers você acha que é o que tem mais problema? Com certeza é o Power Ranger vermelho.
Mas de longe, Power Ranger vermelho, todos, beleza. Mas o vermelho, ele tem mais problema do que os outros. Porque é o capitão, porque é o líder, porque, sabe? Eu gostaria de ser um Power Ranger azul. Um Power Ranger ali preto, sabe? Mano, eu sei que o vermelho, eu nunca quis ser o Power Ranger vermelho, porque o Power Ranger vermelho tem muito problema. Ou então, vai levar o problema pra ele, entendeu? Então, não, nunca quis. Não vejo como um ato de rebeldia e também não vejo como se eu quisesse o protagonismo ali. A gente fez parte de um grupo que fez muito sucesso no Brasil. Era o sonho, querendo ou não, era o sonho de todo mundo. Gravar pro YouTube, gravar pra internet, viver com os amigos na mesma casa. Então era um sonho, era uma parada surreal onde qualquer um gostaria de fazer isso com seus próprios amigos. E a gente fazia isso, e a gente conseguia prosperar com isso, a gente conseguia mostrar pra galera que era possível e eles pegaram nós como se fôssemos uma referência. Nunca quis o protagonismo, nunca quis ser o número 1. Aconteceu de que o Edu, ele sempre foi o número 1, ele sempre foi o protagonismo lá do grupo. O líder do grupo. Exatamente. Aconteceu de que eu cortei a placa e eu virei um viral. Nem por isso deixamos de respeitar ele, nem por isso deixamos ele como se fosse segundo plano. Os papéis lá eram muito bem explicados, eram muito bem feitos lá. Tô contextualizando tudo isso pra chegar onde... Ele enrolou pra chegar realmente onde ele quer pegar e perguntar, né? Acho que é agora que vai começar o vídeo, né? Vambora. eu quero chegar e aonde o público também Sim. quer chegar. Você aí na sua casa com certeza está muito ansioso para que eu faça as perguntas relacionadas a tudo que aconteceu recentemente. Como você aí em casa quer, vamos falar da lenda da árvore. Vamos parar de romantizar, né, Aruan? Parar de romantizar esse roubo. Porque você roubou o livro da casa do Renato. Cara, mano, ele... É que é muito foda, chat. Eu tô, tipo assim, querendo ser muito transparente e muito de boa. Mas um policial que se veste de bandido dentro da minha casa perguntando se eu vou romantizar, mano. Jota, eu gosto muito do C, mano, mas quem... Olha, não vem com essa de romantizar não, hein? Né, Aruan? Parar de romantizar esse roubo. Porque você roubou o livro da casa do Renato Garcia. Você e Bruno Barreto. Você realmente achou que sairia vencedor dessa história? Por um momento sim, porque é muito estranho pegar e falar isso, mas é que normalmente a gente não leva fé. Mas eu levei muita fé, eu vou pegar o Bruno específico agora pra te explicar isso. Eu levei muita fé no Bruno por causa dos valores que a gente estava investindo nesse projeto. E eu acho que faz um pouco de sentido. Eu lembro que eu peguei e falei pra vocês, molecada. Eu falava, mano, não é possível, de verdade, não é possível que um cara tá pagando 18 mil reais por mês durante um ano. Que, ó, olha aqui, molecada, 18 mil reais por mês durante um ano, que são 216, 210 mil reais, pra pegar e chegar no final e falar que é trollagem, né? Falando aonde a gente morava numa casa que era 32 mil reais por mês, então era um custo muito alto e a gente ficou mais de um ano lá. Mas se for botar na ponta do lápis, você tá simplesmente colocando ali, sei lá, 180, 190 mil cada. Pelo fato dele gastar esse dinheiro, na minha cabeça era impossível se passar como se ele tava infiltrado ali. Eu falava, mano, não é possível que um cara tá gastando 16 mil reais e tá morando aqui junto comigo e não quer a mesma coisa que eu. Eu não sei, cara. Eu tinha realmente fé que eu conseguiria. Eu tinha realmente fé porque... Jota, querendo ou não, todos nós acompanha esse mundo ali do Renato. A gente fica querendo ou não maravilhado. O cara, ele realmente, ele é diferente. Ele cuida muito bem da família dele. Cara, sabe o que é o mais difícil? E eu acho que é o que vocês não conseguem entender. Vocês sempre pegam e falam que eu sou o vilão, né, chat? Sim ou não? Sim ou não? O Aruan é o vilão. O Aruan é o cara do mal. O Aruan é... Vocês me colocam como se eu fosse o capiroto lá da lenda de qualquer lenda que o Renato aparece lá nos Caçadores de Lenda. Tá bom. Cara, que vilão que vocês conhecem que vira e fala que o herói, que é o Renato, que admira ele e que é bom? Que vilão que é esse que vocês estão pegando? Eu nunca vi nenhum... Eu nunca vi o... Deixa eu ver algum... Nossa, eu não sei. Eu nunca vi o Coringa virar pro Batman. Se bem que eu já... Porra, peguei o pior exemplo.
Peguei o pior exemplo, porque o Coringa faz, né, mano? O Coringa gosta do Batman. Meu Deus do céu, cala a boca. Eu não maravilhado. O cara, ele realmente, ele é diferente. Ele cuida muito bem da família dele, ele é um filho exemplar. Só não consegue uma namorada, mas isso aí é outros 500. Mas eu falo, não tem nenhum malefício de pegar e falar assim do Renato. É difícil pegar e falar alguma coisa de errado dele. Ele... Eu pergunto aqui agora pra vocês, molecada. Vocês acompanham... Ó, eu acompanho o Renato, já vai fazer... Pô, desde quando ele tava com o Skyline dele. Desde esse vídeo aqui, ó, quer ver? Renato Garcia é 34. Não. Cadê? Desde esse vídeo aqui. Mais ou menos desse vídeo aqui, ó. Desde esse vídeo aqui, ó, 12 de outubro de 2021. É mais ou menos o tempo que eu acompanho o Renato. Eu acompanho ele já vai fazer uns 4 para 5 anos. Vocês acompanham ele desde que época? Ó, o Luquinhas tá falando que acompanha desde 2015. Outra pessoa que tá falando que acompanha só faz 2 anos. Sabe? A questão é, desde 2021, eu pelo menos, Aruan, o que eu posso pegar e falar que o Renato fez de errado? O que vocês aí que acompanham desde 2016, desde 2018, desde 2019, desde 2020, o que vocês pegam e o que vocês viram para mim, pode virar para mim e falar assim, pô, eu não gosto do Renato por causa disso. Eu tô desde 2021 acompanhando ele e eu falo para vocês, nada. Eu não tenho com o que pegar e falar mal desse cara. Ele é um ótimo filho, um filho exemplar, honra o pai, honra a mãe, um ótimo irmão, ajuda pra caramba o Guilherme e a Dani. Mentiroso? Eu tô mentindo em alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Ele fez todas as pessoas em volta dele, querendo ou não, serem abençoadas. Tirou o Léo lá da onde ele fazia conserto de iPhone. Tirou o Thiago, aonde o Thiago era era mecânico. Que mais? Sabe, mano, todo tipo, aí vem Roma, Miguel, vem, cara, então como que eu vou pegar e vou falar que esse cara, tipo assim, ele não é bom ou que ele não merece todo sucesso? Não tem como eu virar e pegar e falar pra vocês que ele é ruim, que ele não é uma pessoa boa. Ele é extraordinário. Aruan, você perdeu pro Renato. Pô. E tem gente melhor pra eu perder? Porra! Olha o cara, mano. Eu só não posso perder pra gente ruim. Ele é ótimo. Malefício de pegar e falar assim do Renato. É difícil pegar e falar alguma coisa de errado dele. Ele sempre é proativo, ele sempre tenta fazer tudo ao redor dele funcionar. A questão é, eu vi meio que essa brecha onde eu vi que ele fala e esquece às vezes as paradas. Eu como fã ficava irritado, eu falava, cara, não é possível, mano, mas ele falou tipo, há poucos dias atrás ele falou tal coisa, agora ele já tá falando outra. Então a ideia desde o começo foi realmente o que eu sempre peguei e falei, era falar a verdade. Então eu levei fé muito no projeto por causa dos gastos que a gente estava tendo lá, eu e o Bruno. Eu só realmente não sabia o que ia acontecer no final. Você se declarou agora, nesse momento, aqui fã do Renato Garcia. Sempre fui, nunca tenho nada de pegar e reclamar dele. A não ser que às vezes ele não cumpre o que não fala. Não cumpre o que fala. Tem que pegar e falar dele, ele é muito bom. Não é. E gente, desculpa de coração, eu sei que tem várias pessoas aí no chat que gostam pra caramba do Renato. Eu também gosto do Renato, por mais que vocês não acreditam. Vamos ser sinceros, tem coisa que ele promete, tem coisa que ele fala e ele não... Mano, às vezes ele esquece. Não tô falando nem, beleza, aqui eu fui muito... né? Eu peguei e falei assim, ele não faz. Mas às vezes ele esquece, às vezes ele deixa de fazer as paradas, tá ligado? Já aconteceu uma, duas, não, um monte de vezes isso. Pô, a gente também tem que ser sincero, né? E é por isso, cara, e é por isso que eu sempre fui atrás das paradas, é por isso que a gente começou a investigar, é por isso que criamos o FBI,
Cara, é exatamente por isso. Sei que às vezes ele não cumpre o que fala, mas não tem que pegar e falar dele. Ele é muito bom. Não é à toa que ele é o 17º maior youtuber do Brasil. Pelo que você fez, você não acha que foi um fanatismo doentio? Cara, eu poderia falar que sim. Algo em mim fala que não, porque além de mim devem ter outras milhares de pessoas aí que gostaria, por exemplo, de saber o que tem no livro da Lenda da Árvore, sabe? Eu queria muito pegar e falar que, beleza, o livro é dele, ele faz o que quiser, e realmente tá certo. Só que eu realmente queria saber, e não só eu vi milhares de mensagens falando, também gostaria de saber, de gente que não acompanha eles agora, mas acompanham eles desde há 10 anos atrás, quando tudo começou, sempre quiseram saber sobre a lenda, e só voltou agora por causa disso, mas... Então, eu não sei se seria um fanatismo, mas... E isso é verdade, chat. Tem gente que realmente não acompanha mais o Renato. Tem gente que não assiste mais os vídeos do Renato. Mas por causa da gente, em específico eu, tentar revelar a lenda do livro, voltou a assistir o Renato. Falar, pô, finalmente eu vou saber. Eu não sei se tem alguns de vocês que antes não acompanhava e falava, caramba, finalmente, agora eu vou voltar. Então. Pode até ser meio que alguém pegar e falar, é um fanatismo, é uma obsessão, sei. Não sei se no final valeu a pena. Ao longo desses 2 anos, Aruan, em um momento vocês conseguiram fazer com que o público ficasse do lado de vocês. Vocês conseguiram fazer com que o público quisesse que vocês abrissem o livro, quisessem saber da história. Em que momento desses 2 anos, em que momento de toda essa trajetória você acha que você perdeu a mão, que o público se virou contra vocês? Cara, eu acho que não foi nem em 2 anos, eu acho que foi a partir do momento onde a gente começou a declarar um pouco de guerra contra o Renato Garcia, porque eu, pelo menos, me considero muito pequeno perto dele, e qualquer coisa que eu fale contra ele, óbvio, ele tem uma legião de fãs, então automaticamente é óbvio que eu vou tomar um terror assim da galera, mas durante esses 2 anos, quando a gente já entrou nisso, entendeu que a gente estava fazendo isso, a gente já sabia o que estava acontecendo, ou o que estava esperando. Então, desde a gente tá falando... Aqui eu tava falando a gente, colocando o Bruno como se fosse junto comigo, mas na verdade, óbvio, agora eu posso pegar e falar aqui pra vocês. Nunca houve o agente, né? Sempre foi só eu, né? Falando não agora de livro da Lenda da Árvore, a gente tá falando desde container, desde do Renato pegar e fazer aquelas caixas lá pra mim de enigmas e tal. E se você for ver, tudo isso partiu porque ele tava um pouco incomodado que eu tava indo atrás das coisas dele, né? Porque se a gente for parar pra analisar, ele e o Bruno tava tramando isso desde o começo, ele fakeou o Bruno ser despedido dele, entregou as caixas pra mim de enigma, ou seja, desde o começo ele tava muito incomodado com a galera meio que querer saber o que ele estava fazendo. Desde o começo pode ser assim a resposta? O público vai decidir. O público que vai entender se essa resposta sua é coerente, se condiz, se é plausível, se é convincente. O que vocês acham aí, molecada? O que vocês acham aí? Já que ele mandou pra vocês, o que vocês acham aí? Desde quando vocês acham que... É verdade? É isso. Agora vamos falar a verdade, molecada. É que a gente temos aí é foda. Nós temos aí um projeto de casa, né? Mas essa casa, quando ficar pronta, vai ficar bonita, hein, chat? Sim ou não? Olha o tamanho dela, cara. Mano... Cara, eu não parei pra analisar. É que, tipo, quando eu fui gravar... Quem tava na live aqui ontem, fala eu aí. Cara, não deu pra mostrar pra vocês porque tava muito escuro. Mas, mano, olhando aqui agora no vídeo... Olha o tamanho dela. Mano, ela vai ficar muito bonita. E eu vou fazer ela ser a casa mais incrível do mundo. Mano, você vai ver, mano. Puta que pariu, mano. Mano, eu tô morando num quadrado. Que legal, mano. Vai! Tá com você. Aí em casa. Aruan, continuemos falando de Renato Garcia, óbvio, né?
continuemos falando do livro da árvore, de todo o acontecido. O Renato queimou o livro original, criou uma cópia falsa e te deixou brincar de vilão por anos. Dói admitir que você foi uma peça no tabuleiro dele? Sim, porque querendo ou não, eu não gostaria que acontecesse isso no final ali. Mas não, a questão é muito simples, Jota. Tipo, a galera vai imaginar que tudo que eu fiz aqui agora foi em vão. A galera vai imaginar que eu perdi e que não vai acontecer nada. Mas o fato de, pelo menos, a galera ter socado que o livro da Lenda da Árvore existe, que tem a parte 1, tem a parte 2, que o Renato realmente ficou desesperado. Sabe aquela coisa onde, quanto mais se fala, mais a galera quer saber? Eu falo, eu perdi. Mas aí, resta saber agora o que ele vai fazer, porque todo mundo tá comentando sobre o livro da Lenda da Árvore. Então, o que antes era só uma obsessão, um fanatismo meu, o que antes era só de algumas pessoas, não é agora só de algumas pessoas, agora é de milhões de pessoas. E por isso que eu tô pegando e falando pra vocês desde o começo, chat. O que antes era um negócio meu, que eu queria que ele contasse, agora não é só meu. Agora, exatamente, eu toquei numa ferida que ele tava que essa ferida tava parada e ele tava meio que enrolando a galera. E aí eu fui e comecei a cutucar, e a galera foi junto, vocês foram junto. Então, tipo assim, vamos ver, eu quero também ver. Então, o que antes era pouquíssima gente que queria saber sobre a lenda do livro, hoje não é, mano. Hoje é milhares de pessoas que querem saber sobre a lenda do livro. E é o que eu falei exatamente aqui na entrevista, sabe? Eu falei, ó, se antes ele queria jogar isso aí lá pra 2040, 2030, ele não vai poder agora, porque todo mundo tá querendo saber. Então, eu posso dizer que eu fui aquele indivíduo, aquela baratinha que fez encurtar o tempo. Que ao invés dele jogar lá pra 2030, às vezes vai ser em 2027. Que ele vai pegar e ele vai explicar pra gente, entendeu? Acho que é isso. Então, eu posso pegar. E hoje vocês, fãs, vocês têm mais munição, vocês têm mais vontade ainda de chegar pra ele e falar, ó, paizão, vai, a gente quer saber do filme, e aí, cadê o filme? Beleza, você ganhou lá do Aruan, mas vai, e agora? Agora é com nós, e aí? Então, perdi, só que agora é com vocês e ele lá que resolvam, eu não tenho mais nada a ver com isso. E aí falar, eu errei, eu perdi, mas antes era só eu, agora é um monte de gente também que tá querendo saber. De um jeito ou de outro, eu posso ter perdido, mas no final, eu acho que eu só apressei ele pra pegar e explicar mais certo. Uma coisa que poderia ser só em 2030, eu acho que não vai ser só lá em 2030. Eu acho que por causa do movimento que a gente fez, vai ser mais rápido. Vamos falar agora da maior traição que aconteceu na sua vida durante todo esse tempo, ao longo desses 2 anos. Bruno Barreto. O Bruno Barreto dividiu uma mansão para proteger esse livro. Uma mansão com você. Aruan, Godoy ADM, abre aspas aí no chat do YouTube. Você influenciou o pessoal a querer a verdade. Basicamente é isso. Eu fui a pessoa que pegou e falou, e aí, Renato, vambora, vai. Cadê? A gente quer saber sobre o livro, vai. Realmente acreditou que 2 caras daquele nível estavam sendo manipulados por você? Qual 2 caras? Renato Garcia e Bruno Barreto. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, o Renato, ele é como se fosse uma pessoa intocável. Pra você estar do lado dele, você tem, tipo assim, que ter uma grande afinidade com ele, ou você tem que ter as pessoas muito certas pra estar do lado. Não é qualquer pessoa, você sabe muito bem, não é qualquer pessoa que chega perto do Renato hoje em dia. Não é qualquer pessoa que tem o celular dele, consegue conversar com ele, que tenha... Que isso? Trocou? Virou a câmera. O que aconteceu? 5 minutos. O tempo do Renato Garcia é um tempo muito precioso. Quando eu vi, óbvio, o que estava se tornando ali, eu jamais ia pensar que o Bruno realmente estava do lado dele. Pra te dizer a verdade, durante todos esses anos aí, a gente... Era meio que óbvio, né? Que a gente tava vendo que o Renato pode ter feito o melhor papel em conseguir enganar todo mundo, fingindo que o Bruno não era dele, ou tava fora. Mas o Bruno não conseguiu fazer esse papel direito. Todo mundo... E eu tô mentindo aqui agora, molecada? Tô mentindo aqui agora? O Renato, ele pode ter feito, ele pode ter enganado. O Bruno não conseguiu enganar. Tô mentindo, chat? Quem desde o começo sabe... Cara, tava na cara do Bruno, velho. O Bruno não conseguia de jeito nenhum enganar a gente, mano. Você olhava pro Bruno,
você via que ele, mano, ele tava louco pra voltar lá pros Hunters, cara. Ele sempre deixava escapar. E foi até onde eu peguei e falei aqui. Eu falei, cara, soltou. Ele deixou. Mano, vocês lembram quando ele tava vestido de Tenente Pereira e vazou num dos stories ele sem máscara? Vocês lembram disso? Cara, foi num dia desse que eu peguei e falei assim. E era muito louco, porque vazou. Pra quem não tá ligado, ele tava como Tenente Pereira na casa dos Hunters lá. E aí, em algum story, eu não sei que story, vazou o Bruno sem máscara. E aí depois eu fui interrogar ele. Ele falou, não aconteceu nada e tal. Óbvio, hoje a gente sabe que era tudo mentira. Só que naquela época, era tipo, pra quase pegar e já pagar o próximo aluguel. Aí eu olhava assim, eu falava, mano, o cara tá sem máscara, mas daqui 2, 3 dias ele vai pagar 17 mil reais. Eu falei, gente, não é possível. Aí foi onde eu acho que eu comecei a ficar realmente louco. Foi no story do Thiago, né? Eu falei, mano, como que ele tá sem máscara, ele tá junto com a galera, ele vai pagar um aluguel aqui de 17 mil reais? Não é possível, cara. Cara, era nítido. Você olhava, pensando bem alto, você olhava os vídeos do Bruno assim, você via ele que tava faltando alguma coisa. Às vezes eu olhava, ele tava meio que, não diria perdido, mas ele tava muito infeliz. E várias vezes, tipo, tudo vem fazendo meio que um efeito dominó, sabe? A vez que a gente viu que ele tava lá, por exemplo. Eu várias vezes, exatamente, o Godoy ADM de novo aí no chat, abre aspas, tu mesmo falou, Bruno, se tu quiser voltar, pode voltar. Teve um vídeo que eu peguei e falei pra vocês, eu falei, ó, eu acho que foi até um vídeo do Bruno, eu falei, mano, você tá infeliz, eu percebo que você quer tá lá com eles, volta lá com eles. Eu sei que você vai ser mais feliz lá. E eu virei pra ele e falei, cara, eu tô vendo que você pertence lá. Exemplo de Tenente Pereira, eu fico imaginando hoje, pô, ele tava lá de Tenente Pereira, fez todo aquele auê lá na casa, todo mundo tava super bem. Então, eu vejo que o Renato desempenhou o papel dele brilhantemente. O Renato em nenhum momento deixou escapar isso, o Bruno deixou escapar. O Bruno deixou escapar que queria voltar pros Hunters. O Renato em nenhum momento falou. Esses 2 anos onde ele conseguiu segurar a barra de não estar com o Bruno do lado. O Bruno já não conseguiu. De qualquer maneira, ele estava tentando meio que estar ali próximo, me enganando. De qualquer maneira, ele estava ali tentando se manter o mais próximo possível ali dos Hunters. Seja sendo o Tenente Pereira, seja sendo pedreiro, mestre de obra de fazer lá na fazenda. Alguma coisa ele sempre estava ali perto. Vamos lá, Aruan. Vamos falar do buraco que você cavou, mais conhecido como live, que foi aquela que te enterrou. Aruan, no momento da frase, quando você abriu o livro e estava escrito lá e você leu, chupa FBI, faz o E. Ali você entendeu que tinha sido... Mano, olha que bizarro isso aqui, mano. Eu tô vendo só agora, chat, mas olha que bizarro. Olha isso aqui, deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando aparece aqui o livro, ó, o Renato já tá dando risada, o Jota já tá meio que olhando. Olha a cara do Bruno. O Bruno, tipo assim, ele tá sério. E aí, do nada, ó, ele começa já a dar risada. Eu não tinha reparado nisso. Você leu, chupa FBI, faz o E. Ali você entendeu que tinha sido feito de palhaço em rede nacional? Cara, eu acho que ali foi onde a ficha não tava caindo. Eu simplesmente tava... Eu olhei, mas eu falei, cara, isso aqui... Eu ainda queria acreditar desde o começo que aquilo ali era alguma pegadinha, ou que o Bruno tinha escondido o livro, ou que... Mas aí eu vi, tipo, que os dois estavam um do lado do outro, eu falei, cara, não é possível. Eu não sei nem o que falar, pra te dizer a verdade. Foi sei lá. Aruan, após isso, houve o sumiço. Depois de tudo que aconteceu... Sabe o que é o foda, chat? É que eu paguei pra fazer a live nesse lugar. Eu paguei pra fazer a live nesse lugar.
Você sumiu. Você não estava doente, você não estava sem internet, você estava com medo de encarar o público. Não é nem medo, eu não vou negar. É óbvio, teve muita gente muito maldosa que ficou mandando... Não tô nem falando, tipo assim, teve gente que falou faz o R, chupa e tal. Cara, disso aí tranquilamente. Mas teve gente que foi, por exemplo, em rede social minha, que comentou em foto, por exemplo, onde nem vem ao caso, mas umas fotos, tipo assim, nada a ver, falando coisa errada. Mas eu quis, tipo assim, tirar um tempo pra mim, pra ver se primeiramente é isso que eu quero, como eu posso partir a partir de agora. Óbvio, foi um baque pra mim, querendo ou não, por mais... É que é muito difícil, cara. Se a gente for pegar e falar sobre números, nossa, beleza. Vou rasgar elogios aqui. Nós fizemos uma live de 430 mil aparelhos. Aparelhos, eu nem sei quantas pessoas estavam assistindo. Às vezes tinha 5 pessoas assistindo o mesmo aparelho. Assistindo lá a televisão. Provavelmente podemos chutar aqui claramente que tinha umas 500 mil pessoas assistindo. Eu acho de verdade que tinha umas 500 mil pessoas assistindo ali facilmente ali a live, tá, molecada? Eu acho de verdade. Teve gente aí, por exemplo, aí... Vou perguntar pra vocês, tá? Quem tava assistindo a live, fala eu. Teve gente que assistiu junto com você? Por exemplo, seu papai, sua mamãe. Você reuniu seus amigos, assim, pra assistirem junto. Teve gente que fez isso? Vamos supor que cada pessoa que tivesse ali, tivesse uma pessoa do lado. Se foi 430 mil aparelhos, tinha pelo menos umas 800 mil pessoas assistindo, então. Então, tipo assim, cara... eu acho, posso estar chutando errado, mas eu acho que tinha 500 mil de pessoas assistindo essa live aí no momento. Mas depois é tipo, cara, o que eu vou fazer agora? Porque... Inclusive, eu venho aqui agora perguntar, tinha 15 pessoas aqui tinha 4 pessoas, da hora. Inclusive, deu 1 milhão de visualizações, não, quando terminou a live deu 2,7 milhões de visualizações. 2 milhões e 700 mil. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, molecada. Tipo, de coração mesmo. E vou ser muito transparente com vocês. Qual é o sonho de vocês em relação a mim? Veja bem, eu tentei revelar o livro da Lenda da Árvore, não deu certo, perdi. O que vocês acham que eu tenho que fazer agora? Ficar aqui na minha casinha, bem de boa, tranquilo. Não quero problema. Mano, eu sei que tem um pessoal aí falando pra entrar pros Hunter. Cara, mas isso eu acho que não vai acontecer, molecada. Não, eu não me vejo nisso, cara. Eu tô muito por fora disso. Eu acho que, tipo assim, de verdade agora, exatamente o que a Raíza tá falando e que algumas pessoas... tem até uma ali, o James tá falando. Cara, eu acho que é focar em mim. Pegar um cachorro, que eu acho que preciso de um cachorro aqui nessa casa. Então, eu acho que nesse momento que eu preciso pegar e fazer agora, é como se fosse voltar à minha rotina, à minha vida normal. Cuidar aqui da minha casa, querendo ou não, porque tem muita coisa para pegar e fazer, então eu vou fazer uma reforma muito difícil aqui, vai muito dinheiro, tá? Foca aqui na minha casa. Que mais? Vou ir atrás, arrumar uma namorada, eu acho meio difícil, mas quem sabe, né, um dia, se Papai do Céu nos proporcionar, né? Cara, olha isso, que loucura. As coisas mais difíceis eu já consegui pegar e realizar. Eu tenho o carro dos meus sonhos, eu tenho a casa própria, essa casa não é alugada, já avisei pra vocês há muito tempo. Eu comprei a casa, eu tenho a minha casa própria, e não tenho namorado, não tenho mulher. E normalmente é o contrário, normalmente o pessoal arranja uma namorada, e aí depois compra um carro, e depois compra uma casa. Eu fiz totalmente ao contrário o trajeto. Eu nunca entendi isso. Eu fui pelo mais difícil. Fui enganado por uma pessoa que estava, querendo ou não, do meu lado, pelo menos eu imaginava o tempo todo, pagando um aluguel. Cara, hoje eu costumo até duvidar, não voltando lá naquela pergunta, mas era o Renato quem pagava o aluguel do Bruno pra estar ali na casa? Sabe, é umas coisas tipo assim que eu fico... Começa... Mas enfim, a questão eu fiquei uma semana parado exatamente pra saber, tipo assim, o que eu posso pegar e fazer agora. Pra qual rumo eu posso pegar e ir agora, sabe? E molecada, nessa uma semana eu tentei realmente saber exatamente o que...
Não o que errou, porque, pô, se for parar pra analisar, o erro tá desde o começo, né? O erro tá desde o começo. Mas eu voltei todos os vídeos, eu peguei aqui o notebook. E eu fiquei assim, cara, Tenente Pereira, o que aconteceu? O Tenente Pereira, cara, eu revi todos os vídeos, porque eu imaginava que tava tudo dando super certo no meu planejamento, eu só não sabia que tinha alguém contando o meu planejamento pra outra pessoa. Então, tipo, eu fui ver tintim por tintim que eu fazia e depois já dava errado. Eu fazia e já dava errado. Querendo ou não, troquei de casa, então eu acho que é isso. Tipo, eu tenho um leque de coisas pra pegar e... Aruan, Michele Garcia abre aspas aí no chat do YouTube. Às vezes tem gente que tem filho antes da casa e do carro. Não, cara, eu tenho carro, eu tenho casa, não tenho namorada e não tenho filho. E tô ficando velho? Gente, eu sou tão feio assim? É só eu saber aonde que eu vou agora, mas não sei. Vamos falar sobre do personagem, das lives e vamos falar também da pessoa, do Aruan Félix. Tá? Hoje, sendo bem honesto, o Aruan estrategista nunca existiu. Ou ele só foi menos inteligente do que acreditava? Sendo sincero. Cara, eu acho que sim, o Renato é muito inteligente. Não acho que, tipo assim, eu não sou tão estrategista assim, não sei. A questão é, tudo que eu fazia, é que é muito difícil, né? Eu faço a estratégia, uma pessoa vem aqui e conta pro outro, pô, não tem por minha estratégia foi tudo. Então, tipo, eu fazia estratégia, eu bolava todo o plano, aí vinha o Bruno, contava todo o plano pro Renato. Então, se for parar pra analisar, é bem fácil, né? Pegar e anular a minha estratégia. Então, assim, resumindo. E realmente foi tudo... Outra coisa, tipo assim, que eu percebi, quando eu não contava pro Bruno, dava certo as coisas. Olha que loucura. Quando o Bruno ficava... ele era o último pra saber, dava certo. Era louco, mano. E sendo muito sincero, sempre pensei muito no que eu vou pegar e fazer. Por isso que, tipo assim, eu até não tô fazendo nada, tirei esse tempo agora pra mim. Eu tenho uma baita de uma mudança e uma baita de reconstrução, assim, de casa aqui agora pra pegar e fazer. Eu não posso pegar e falar que, tipo assim, eu não fui estrategista. É que realmente, o plano mais bem elaborado foi do Renato. Por mais que... Eu acho que isso aí é até legal. O Renato, ele sempre pegou e falou que ele gostaria de saber, que ele gostaria se impressionar pelo Bruno. Que o Bruno passasse um negócio de impressão por ele. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no fim, eu meio que impressionei ele também um pouquinho. Pode até que seja que não. Vocês acham que isso aí é verdade ou não, molecada? Sim ou não? Porque, cara, eu acho que no fim... Do tanto de coisa que eu peguei e eu criei sei lá. Não sei. Acho que não. Com o Bruno eu tenho certeza que ele se impressionou. Eu meio que impressionei ele também um pouquinho. Pode até que seja que não. Todavia, beleza, ele ganhou no final, era tudo parte de um plano. Tenho certeza que pra galera que torcia pro Renato, com certeza deve estar feliz pra caramba agora e deve ter adorado o que foi esses 2 anos aí, né? Pra mim, não posso dizer que foi uma perda de tempo. Poderia ter sido um outro final. Ou não. Ou pode ser esse final mesmo e deixar a galera mais curiosa ainda, que pra mim, no final, vai dar na mesma. No final ganhou, por mais que eu saí perdendo, no final todo mundo agora quer saber sobre a lenda do livro da árvore. Então, eu não saí perdendo assim tão. Então vamos pro veredito final, Aruan. Você acha que essa história acabou porque o plano acabou ou porque você foi desmascarado antes de terminar? Eu acho que... O que vocês acham disso aí, molecada? Vocês acham que essa história acabou ou ainda não acabou? Já tô adiantando aqui pra mim, tá? Pra mim, acabou. Pra mim, já era. Vocês que cuidem aí agora a partir dessa parada. Mas, eu vou ser muito sincero. Não, eu pensando e estando nesse meio aí, desses acontecimentos aí, eu acho que não acabou. Porque tudo foi em volta de um livro. Ainda tem o segundo livro. Ainda tem o filme do livro, ainda tem que reunir os caçadores. Então, tipo assim, cara, eu acho que nem começou.
Porque o livro não foi revelado, ainda não se sabe muita coisa da lenda, então, tipo assim, cara, acabou de começar, sabe? Entendeu? Acabou porque o plano acabou ou porque Mas acabou pra mim, acabou porque eu não vou correr mais, tipo assim, atrás de nada. Mas, sei lá. você foi desmascarado antes de terminar? Eu acho que essa história acabou porque simplesmente o Renato e o Bruno quiseram acabar. Porque, se eu parar pra analisar, cara, de verdade, eu não ligo mais pra livro da Lenda da Árvore. Eu vou deixar muito mais agora pra galera. Tipo, eu já parei com isso, Jota. Eu não, já percebi que não é um problema que eu quero pegar pra mim mais. E que eles mesmos que quiseram parar isso. Porque, cara, não foi nada feito, não foi nada falado. Ainda tem parte 2, que a gente nem sabe o que livro, aonde que tá esse raio desse livro. Ainda tem o filme que o Renato tá falando que vai fazer. Ainda tem que fazer a parte 1 também, porque já que ele queimou a parte 1, ele vai ter que refazer pra fazer o filme. Então, cara, a mensagem, eu era meio que o mensageiro pra tentar falar sobre isso. Não deu certo? Beleza, agora vai ser o Renato. A diferença era que eu ia fazer num tempo rápido. E agora fica pra vocês aí da galera e também fica pro Renato pegar e fazer isso. A gente só não sabe quando. Agora você que tá aí assistindo aí da sua casa, você acha que o Aruan foi um gênio, foi um vilão ou foi mais um enganado pelo seu próprio ego? Já deixa O que vocês acham aí, molecada? Gênio, vilão ou enganado? Qual dos três? o seu like, compartilha, comenta bastante, manda para aquela pessoa que não conseguiu ainda esse vídeo aí no tempo, né, hábil, já manda para cá. Ou os três, né? Ou os três. Enganado, eu assumo que eu fui, tá? Aquela pessoa e é isso. E Aruan, no próximo episódio, eu quero conhecer a pessoa, o ser humano do Aruan Félix. Aquele lá de São José do Rio Preto, das suas origens, seu começo, suas dificuldades, seus medos, seus anseios para chegar até aqui, beleza? Fechou. Muito obrigado, espero que você tenha aprendido a lição, espero que você tenha de alguma maneira acrescentado alguma coisa de aprendizado na sua vida mesmo assim, sabe? E as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. Mas Foi uma lição, sim, que eu aprendi e eu entendi que não é nem que eu não sou o dono do mundo, mas que eu não posso obrigar a outra pessoa a pegar e falar. Mas é isso. Eu tô convicto, tô feliz, espero de verdade aprender essa lição aí pro resto da vida e vou ficar muito feliz em te receber ou então conhecer esse Aruan aí desde São José do Rio Preto. sucesso para você, espero que você volte à sua vida normal, à sua rotina, tá bom? Obrigado por me receber na sua casa. E é isso. Tá mais que convidado pra gente bater esse papo. É isso. Tá tranquilo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta bastante. Valeu, tamo junto. Até o próximo episódio. Falou e Legal. Legal, chat. Legal. De 0 a 10, o que vocês acham aí? Como que foi? Como que foi, chat? Falem a real aí. De 0 a 10. O que vocês acharam? Tinha muita gente que tava querendo, tipo, muito mesmo esse papo, né? Essa parada. Então, pô, mano. Acho que foi isso.